Santo, o que é santo? Santo é aquilo que foi separado. Santo é o contrário de comum. O que todo mundo pode fazer não é santo. Santo é aquilo que foi consagrado, aquilo que somente uma pessoa pode usar. Esse copo, ele é santificado para meu uso. Isso significa que esse copo é meu. Amém, irmãos? Isso é santo na Bíblia. Então, o santo na Bíblia não tem a ver com a atitude do homem, mas sim com a separação de Deus. Então, você é santo porque Ele te separou. Olha, irmãos, quando você chama ou canta, tu és santo, 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 Deus poderoso. Quando você está cantando que Deus é santo, você está, em outras palavras, dizendo: tu és o único, tu és incomparável, todos os outros deuses são mentiras, o Senhor é verdade. Quando você diz que Ele é santo, isso é ser santo. Amém, irmãos? Então, o contrário de santo na Bíblia não é imundo. O contrário de santo na Bíblia é comum. Aquilo que é comum não é santo. E por que nós precisamos disso? Porque Deus, Ele santifica lugares e Deus santifica pessoas. Primeira vez que nós vemos na Bíblia escrito a palavra santo está em Êxodo 3, versículo de número 5. Quando Moisés, ele vai receber o chamado, a Bíblia diz que ele estava apacentando as ovelhas do seu sogro, Jetro, e ele já estava com 80 anos, e ele estava cuidando lá das ovelhas, com a vidinha dele separada lá, e ele percebeu que uma sarça no meio do deserto, ela queimava, mas ela não consumia. Vamos fazer um parênteses aqui, com certeza Moisés ficou bastante tempo olhando para aquela sarça, porque para ele perceber que a sarça estava queimando, mas não diminuiu o tamanho, então ele ficou bastante tempo olhando para aquilo ali, e aí ele ficou olhando, e a Bíblia conta que, quando ele decidiu, não, eu vou ver o que está acontecendo, e ele chega perto da sarça, ele começa a querer entrar, a Bíblia diz lá em Êxodo 3:5, Deus continuou, e ele disse: não te achegues para cá, tira a sandália dos pés, porque o lugar aonde estás é terra santa. Sabe o que significa isso? Que Deus separou um lugar para ele, amém? Quando Moisés, pela curiosidade, foi entrar na presença de Deus, Deus falou assim: não, essa sandália que você está usando do Egito, você tira ela, porque para ficar na minha presença, não pode ser comum, não pode ter essa sandália do Egito. Mas a partir de Êxodo, você vai vendo acontecer que Deus está agora separando vários lugares santos. Por exemplo, quando Deus separa o tabernáculo, o tabernáculo era uma igreja móvel, vamos colocar assim, que era dividido em 3 partes: o átrio, o santo lugar e o santíssimo lugar, o santo dos santos. A Bíblia conta que uma cortina muito grossa era colocada, e havia o santíssimo lugar, o santo lugar, aonde somente o sacerdote podia entrar uma vez ao ano para imolar o cordeiro. E aquele lugar era um lugar santo, porque o lugar é santo, porque Deus estava habitando ali, Deus vinha naquele lugar, então aquele lugar não podia ser habitado por qualquer um, não era todo mundo que queria entrar que podia, porque aquele lugar era santo, porque Deus vem ali, amém? Mais para frente você vê o santuário sendo feito por Salomão, que era uma réplica, agora uma réplica por construção, né? Feito por Salomão, que havia também o átrio, o lugar santo e o santo dos santos.
O Santo dos Santos também era o lugar aonde Deus vinha. E quando Deus vinha, a glória do Senhor enchia a casa, era poderoso, mas ninguém podia entrar. Por quê? Porque era um lugar santo, um lugar poderoso, o lugar onde Deus se manifesta, um lugar santo, porque é o lugar onde Deus escolheu para estar. Agora eu acho interessante que Deus não só escolhe lugar, mas Ele escolhe pessoas também. E quando o apóstolo Pedro, no versículo que nós lemos, ele fala: sede santo, porque santo é aquele que vos chamou. Ele está fazendo menção de um versículo de Levítico 20, 26. Ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meus. Você vê que é o mesmo versículo que Pedro usa em 1 Pedro 1, versículo de número 15. Olha, falou: seja santo, porque o Senhor separou você. Então Deus separa lugares e Deus separa pessoas na Bíblia. Agora, você sabe o que eu acho tremendo? A igreja concentra as duas coisas num lugar só. A igreja é a reunião de pessoas que foram chamadas, e é o lugar aonde Deus separou para manifestar a sua glória. Você é santo porque Ele te chamou, porque Ele te escolheu, e você é santo porque Ele te separa para se manifestar através de você. A santidade do Senhor está porque Ele escolheu vir. Porque é santo? Porque Deus está presente. O lugar onde Deus está é um lugar santo. Por quê? Por causa das pessoas? Não. Por causa da sarça? Não. É santo porque Ele está presente. Então isso é santidade bíblica. Agora, olha só o que acontece no Novo Testamento. Todas as cartas do apóstolo Paulo, ele chama os irmãos de santos. Ele fala coisas como eleitos, santos. Quer ver? Romanos 1, versículo de número 7, diz assim: mas a todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes santos. A graça a vós outros e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 1, versículo de número 2. A igreja de Deus que está em Coríntios, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. 2 Coríntios 1, versículo de número 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, ao irmão Timóteo, à igreja de Deus que está em Coríntios, e a todos os santos em toda a Acácia. Vocês conseguem ver que essas igrejas tinham um problema? Irmãos, eu nem vou falar dos problemas morais que a gente encontra na igreja de Roma e que a gente encontra na igreja de Corinto. E aí você fala, então o apóstolo Paulo está ficando louco? Não, é que quando o apóstolo Paulo fala que a igreja, ela é santa, ele não está olhando para a vida dos irmãos, ele está olhando que o Senhor escolheu, e quando o Senhor escolhe, é santificado, porque Ele está presente. Amém, irmãos? Sabe, eu tive olhando o termo grego de cada palavra santo, e você vai ter no termo grego a palavra
ela é meio complicada de dizer. É hagiazo. O termo grego é hagiazo, que significa separar. Então, santidade é separar. Então, quando você lê o apóstolo Paulo aqui, por exemplo, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, ao irmão Timóteo, à igreja de Deus que está em Corintos, e a todos os que foram separados para Deus. Isso é santo. Quantos foram separados para Deus? Digam amém. Isso é poderoso. Olha, tem um versículo que você pode sair daqui decorando, que é João 17:17. É fácil decorar, meu irmão. João 17:17. Vamos ler? Olha o que Jesus orou. Jesus orou: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Por que nós precisamos entender sobre santidade? Porque se você não acredita que você foi separado, se você não permite a palavra de Deus chegar no âmago do seu coração, então você vai estar aqui com aquele pensamento: eu estou aqui, mas na realidade era para eu estar lá fora. Eu estou aqui, mas na realidade eu não sou crente. Eu gosto de estar lá junto com os crentes. Presta atenção, você foi chamado e foi o Pai que te santificou. E todas as vezes que você ouve a palavra de Deus, você se santifica cada vez mais. Ele entra em você e a santidade entra em você. E quando Deus entra em você, Ele santifica o lugar onde Ele está. Isso é crer na santidade. Isso é doutrina bíblica. Isso é doutrina bíblica. Talvez você fale: pastor, eu não consigo entender direito. Eu vou falar para você, meu irmão. Na Bíblia tem muitas coisas que nós não vamos conseguir entender de fato. Em termos teológicos, nós chamamos isso de antinômio. E o que é um antinômio? São duas ideias que caminham paralelas: a fé e a razão, o amor e a justiça. São duas verdades que em uma hora ou outra elas vão querer se contradizer. Mas como elas são duas verdades absolutas, você tem que ficar com as duas. Deus é justo ou Ele é amor? Ele é justo e é amor, amém, irmãos? Para a gente entender melhor, antinômio em termos jurídicos, por exemplo, podem ser traduzidos em dois pais. Um adotivo e o outro que forneceu o material biológico. Qual dos dois tem direito sobre a criança? Entende? Isso é um antinômio. São duas verdades que caminham paralelas e você não pode abrir mão das duas. Por exemplo, quando nós falamos da doutrina da Trindade, eu sempre explico aqui, mas irmãos, humanamente falando, nos falta compreensão, porque Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, 1 mais 1 mais 1, na sua matemática 1 mais 1 é igual a 3, na matemática de Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo é igual a 1 Deus. Você vai ter uma porção de versículos na Bíblia que dizem que Deus é um, inclusive no Novo Testamento. Mas você vai ver também uma porção de versículos na Bíblia que diz que Jesus é Deus. Jesus disse: eu e o Pai somos um. E aí você fala: ué, é um ou são três deuses? Irmãos, a Trindade
é um Deus, mas são três pessoas. Antinômio, não dá para entender, não é tão simples assim. Sua mente, ela não alcança tudo isso, por quê? Porque nós estamos falando de algo celestial, é Deus, aleluias, é Deus, a deidade de Cristo. Jesus é homem ou Ele é Deus? Na Bíblia nós vemos que Jesus se cansou, que Jesus teve fome, que Jesus teve sede, que Jesus morreu, e tudo isso é coisa de homem. Mas na Bíblia nós vemos que Jesus também tinha prerrogativas eternas de Deus. Ele foi onisciente, ele foi onipresente, ele mostrou-se, sabe, ele mostrou a sua deidade em vários momentos. Ele mesmo disse em João 10:30, eu e o Pai somos um. Então ele estava colocando em pé de igualdade. Aí você fala, mas se Jesus é Deus, então quem é que morreu na cruz? Pois bem, irmão, Jesus é Deus e Ele é homem, porque como Deus, Ele pega na mão de Deus, e como homem, Ele pega na mão do homem, e é por isso que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele pega, Ele te conecta a Deus. Então era necessário que Ele fosse 100% homem e 100% Deus. Existem realidades bíblicas que você precisa crer como elas estão na Bíblia. Eu podia falar de várias aqui, mas a graça, ela é uma realidade desse tipo. Eu pergunto para você, quem foi que escolheu quem? Foi você que escolheu Jesus ou Ele que te escolheu? Porque tem vários versículos que falam para que o homem volte ao Senhor, para que o homem se arrependa, para que o homem escolha Deus. Mas existem vários versículos que diz que você foi eleito, que Ele te escolheu desde o ventre da sua mãe, que você foi chamado desde antes da eternidade passada. Ele te escolheu. E o que é? É as duas coisas. Você o escolheu, porque já era um escolhido. Aleluias! Isso é tremendo. E aqui nós vemos que Pedro, ele fala com tanta propriedade. Irmãos, pensa comigo. Se alguém chegasse para você e falasse assim, olha, você tem que ser santo, rapaz. Aliás, irmãos, vamos ser sinceros. Hoje em dia nós temos um povo, nós temos visto um povo nas igrejas que não tem capacidade de ser exortado. Não gostam de ser exortados por nada, nada que o pastor ou o líder fala, tá bom, porque ele não pode ser exortado. E irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês, uma das funções pastorais é exortar, é corrigir. E quando Pedro ele fala, olha, portanto, cinge os vossos lombos do vosso entendimento, sede sóbrios. Irmão, vê que o tom aqui é um tom de exortação. Olha, fica de pé, se arruma, vai aprender, vai buscar conhecimento, seja sóbrio, esperai na graça, continua na revelação de Jesus. Pedro está sendo duro aqui. Ele está falando aqui, olha, vocês têm que ser filhos obedientes. Vocês não têm que ser filhos, sabe, resmungões, menino birrento, mimado, que qualquer coisa quer sair. Irmãos, é o que Pedro está falando. Vocês precisam se arrepender. Isso é forte. Por que Pedro está sendo tão duro aqui? Aliás, vamos ser sinceros. Antigamente você corrigia uma pessoa, ela ficava magoada, chateada, mas logo ela se arrependia e mudava de vida. Hoje em dia, você corrige a pessoa fica chateada, magoada e muda de igreja. Muitos não vão ficar em igreja nenhuma até a volta de Jesus.
porque eles querem que a Bíblia diga aquilo que eles querem viver. Então é assim, eu estou na igreja até a Bíblia me confrontar, então eu mudo de igreja, então eu mudo de religião, por quê? Porque eu não quero mudar de vida. Sabe, irmão, eu quero que vocês entendam que como pastor, eu tenho que ser a pessoa que vai conservar a doutrina. Então, se na outra igreja lá, não, a respeito da tatuagem, na outra igreja lá tem um pastor que aceita. Não, na outra igreja lá, não, pode fumar que não tem problema. Na outra igreja lá tem a bebida que não tem problema. Irmãos, eu não estou aqui para dizer para você que o pecado é legal. Ainda que tenha vertentes que digam que não é pecado e isso e aquilo, irmãos, eu tenho que zelar para que você esteja cada vez mais santo. Amém, irmão? Então, se eu tiver que dar um exemplo, ou se eu tiver que falar para você fazer algo, eu vou falar: foge do pecado. Pastor, mas não é pecado? Parece, então foge também. Porque não basta ser santo, tem que parecer santo. Amém, irmãos? Como que o Filho de Deus parece com o diabo? Como que o Filho de Deus agora parece efeminado? Como que um filho de Deus agora pode achar que é um cafetão, tratar a esposa do jeito que não se trata na Bíblia? Como que um filho de Deus, como que uma filha de Deus pode se vestir como uma mulher lá no mundo que não tem problema? Nós não estamos falando de lei, amém, irmãos? Nós estamos falando do que é bíblico, do que é saudável. Quantos querem ser mais santos? Diga amém. Quantos querem ser cheios de Deus? Diga amém. Então, se você tiver que buscar, busque a palavra de Deus, que é a santidade de Cristo. Se você tiver que opte por ficar mais longe do mundo. Isso é santidade. Sabe, irmãos, falar de santidade é uma coisa muito difícil, porque todas as vezes que você fala sobre santidade, as pessoas ficam olhando: sei, quer dizer que você não erra. Você fala de santidade, a pessoa fica olhando para você: tá, quer dizer que agora você é o santão. Irmão, eu não acho isso ruim, não. Porque o mesmo Deus que nos chama é aquele que gera em nós o testemunho. Amém? O apóstolo Paulo disse lá em 1 Coríntios 11, versículo de número 1: sede, pois, meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Eu acho tão bacana esse versículo, porque ele não fala assim: olha, não olha para o homem não, olha para Deus não. Ele fala: olha para mim, porque eu vou imitar a Cristo e você vai ver Cristo em mim. Aleluias! Entende? Então o mesmo Deus que te chamou, Ele é fiel para gerar um bom testemunho em você. Agora preste muita atenção no que eu vou te dizer. Se você tivesse aqui o pastor Pedro, não fosse o pastor Tarcísio, fosse o pastor Pedro, e ele olhasse para você e falasse: olha, é o seguinte, vamos parar de frescura, seja santo. Eu estou exagerando só para você entender. Que história é essa dessa vida bagunçada aí, irmão? Seja santo. Como você ia se sentir? Eu tenho certeza, irmão, que alguém ia levantar e dizer assim: quem é você? Quem é você? Vamos meditar nisso. Porque eu comecei a pensar, de verdade, irmãos, eu comecei a pensar em Pedro. Quem é Pedro? Para dizer para você e para mim que nós temos que ser santos. Porque, irmãos, se você olhar na história da igreja, de todos os apóstolos, o que teve mais proeminência e fala bíblica foi Pedro.
Com exceção do apóstolo Paulo, que escreveu muito, mas se você vê no Evangelho, quem fala muito é Pedro. Quando você fala apóstolo de Cristo, você pensa em vários, mas o Pedro, Tiago, João no barquinho, esses vêm logo na tua cabeça. Pedro, Tiago, João no barquinho, né? 3 você vai acertar. Né? 3 no mar da Galileia. 3 logo vem na tua cabeça, não é? Mas, irmãos, de todos, Pedro, ele teve uma grande proeminência. Agora, na igreja católica, eles dizem que Pedro foi o primeiro papa. Eu fico imaginando, irmãos, quantos outros discípulos tinham ali, que poderiam ser escolhidos pela igreja católica para ser o primeiro papa. Porque Pedro, irmão, Pedro deu muito problema nos evangelhos. Eu fico pensando, o que levou eles escolherem a Pedro? Irmãos, preste atenção no que eu vou dizer agora. Pense comigo. Pedro, ele é o tipo da humanidade bíblica. Eu vou falar algumas características aqui, e você vai ver que uma hora você vai se ver em Pedro. É inevitável. Eu vou começar a falar aqui, e você vai ver que uma hora você vai falar, olha, é igual eu sou igual. Oh, meu amigo. Irmãos, como todos nós, Pedro foi chamado por Jesus. Lá em João 1, versículo de número 42, eu não vou abrir não, só vou citar. Quando Jesus, ele está passando, e aí vem Filipe e André, eles apresentam Pedro para Jesus. Pode coloca lá para mim, eu falei que não ia falar, mas só o versículo 42. E aí Jesus, né, aí André apresenta Pedro para Jesus, e Jesus disse, tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Então, Pedro teve um encontro com Jesus, Jesus mudou o nome de Pedro. Irmãos, nós temos que ter um encontro com Jesus, Jesus tem que mudar o nosso nome, amém? Simão no original significa aquele que ouve. Pedro significa rocha, você é a rocha do Senhor, você precisa ser a rocha do Senhor. Pedro teve um encontro com Cristo, Cristo mudou o nome dele. Pedro teve um outro encontro com Cristo, um pouco para frente, está em Lucas 5, esse eu queria abrir mesmo, porque em Lucas 5, Jesus troca o nome, aliás, em João 1,42, Jesus troca o nome, em Lucas, Jesus dá um ministério para Pedro. Coloca lá, Lucas 5, versículo 4, a história é a seguinte, Jesus estava ministrando para os povos, para as pessoas que estavam vindo ali, Jesus estava ensinando a palavra, de repente Jesus vira para Pedro e fala, Pedro, olha, me empresta o seu barco. Olha lá, ó. Quando acabou de falar, disse a Simão, esse Simão aí é o Pedro, faze-te ao largo, e lançai as vossas redes para pescar. E respondeu Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grandes quantidades de peixe, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que
eram seus sócios. E disse Jesus: Simão, não temas, doravante serás pescador de homens. Irmão, eu acho tão tremendo essa passagem. Irmãos, você acha mesmo que Jesus precisava de um barco? Jesus estava falando já com o povo. Para que Jesus vai pegar o barco? Jesus pega o barco porque Jesus quer abençoar Pedro, amém, irmãos? Você acha mesmo que você está aqui porque você é bom demais? Você acha que você está aqui porque você está fazendo um favor? Não, quando você vem aqui, quando você oferta, quando você dizima, quando você dá o seu barquinho, quando você dá o seu barquinho, que é o seu melhorzinho que você tem, na verdade, é Deus pegando o seu melhorzinho para multiplicar, para te abençoar. Não, Ele deu o barquinho dele. Aquilo não significava nada para Jesus. Mas Jesus falou: olha, me dá o seu barco. E ele respondeu. Quando você responde ao chamado do Senhor, Ele tem milagre para fazer na sua vida. Sabe, algumas pessoas acham assim: ah não, eu não vou dar o meu barco, porque eu só tenho isso. Eu não vou ser fiel, porque se eu for fiel vai faltar. Porque, irmão, preste atenção, o Senhor que mudou o seu nome, Ele quer fazer com que o seu ministério avance. O Senhor que abençoou a sua vida, Ele quer te dar um ministério próspero, uma vida restaurada. E aí, irmãos, Jesus não só mudou o nome de Pedro, mas Jesus deu um ministério, falou: agora você vai ser pescador de homens. Interessante, irmãos, que até aí ele era chamado de Simão, mas a partir daí, Jesus só chama ele de Pedro. Sabe, o seu nome vai ter significado quando você abraçar o chamado do Senhor na sua vida. Aleluias. E não somente isso, irmãos, eu vou falar de forma rápida, mas Pedro, ele teve manifestações maravilhosas. Lá em Marcos 14, 22, ele anda sobre as águas. Mateus 14, 22, ele anda sobre as águas. Marcos 9, versículo de número 5, ele vai para o monte da transfiguração e vê Jesus transfigurado. Irmãos, você imagina o que é isso? Um homem que estava lá pescando, Jesus troca o nome dele, e aí faz ele andar sobre as águas, faz ele ver Jesus em glória. Que experiência maravilhosa. Ele ouviu a voz audível de Deus falando com ele, e era esse homem aqui, ser humano igual você, igual eu, pescador. Sabe, aquele camarada que levanta, pega o ônibus, pega o trem e vai trabalhar e deita debaixo do carro. Então, foi esse cara que Jesus chamou. Gente simples, gente humana. Jesus não chamou um semideus, não. E eu vou falar para você, irmãos, Pedro foi testado no seu discipulado. Irmão, se você olhar, teve uma passagem na Bíblia que todos os discípulos abandonaram Jesus. Está lá em João 6,66. Eu acho interessante que fica meia mente. João 6,66. Os discípulos abandonam Jesus. E aí Jesus fala assim: olha Pedro, faz o seguinte, vai embora com eles. No versículo João 6,68, Pedro fala: para onde eu irei, se só tu tens a palavra de vida eterna, eu jamais vou embora. Pedro, um homem, sabe, que estava no meio de uma circunstância, no meio de discípulos, sabe, irmão, tem uma passagem que é muito interessante, que lá em Mateus 16, quando Jesus pergunta para os seus discípulos, errando todo mundo, fala: e aí, o que as pessoas dizem que eu sou? Quem eles dizem que eu sou? E aí em Mateus 16, versículo 16, Pedro responde: tu és o Cristo,
Filho do Deus vivo. Aleluias! E Jesus fala assim para ele, avança para nós, por favor. Então Jesus afirmou, bem-aventurado és, nosso irmão Bar-Jonas. Sabe o que é Bar-Jonas? Bar, em hebraico, é filho. Bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas o Pai que estás nos céus. Irmãos, ele recebeu revelação. Mas o mesmo Pedro que recebe revelação, se você vê, está em Mateus 16, vai lá no versículo de número 22, o mesmo Pedro, que fala que Jesus é o Filho de Deus, dá essa mancada aí, ele fala, e Pedro, chamando à parte, começou a reprová-lo, dizendo, Senhor, tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Presta atenção, mais ou menos assim, Jesus, depois da declaração de Pedro, fala assim, Pedro, eu gostei dessa sua palavra, foi Deus que falou contigo, parabéns. E aí Jesus começa a explicar que ele vai morrer na cruz, que ele vai sofrer. Então o mesmo Pedro que falou aquela grande revelação, ele começa a falar, Jesus, não fala que você vai morrer na cruz. Morrer na cruz é uma coisa tão feia. Poxa Jesus, o Senhor está me decepcionando, não é assim. E aí Jesus repreende a Pedro, coloca o versículo 23. Mas Jesus voltando-se disse a Pedro, arreda-te Satanás. Oh meu Deus. Irmão, quantos discípulos do Senhor, uma hora está falando a palavra de Deus, uau, e outra hora está falando besteira. Vocês estão entendendo que é esse camarada aqui, que está falando que você tem que ser santo? Se você vivesse do lado dele, você ia falar assim, pô, você está falando para eu ser santo, mas você foi, Jesus repreendeu você. Irmãos, é engraçado, se você estudar a história de Pedro, lá no capítulo 13, Jesus fala, pegou uma toalha e uma bacia, e ia lavar os pés dos discípulos, e aí quando vai passar sobre Pedro, Pedro falou assim, olha, está lá no versículo, João 13:8, Pedro fala para Jesus, de forma alguma, e ele fala bravo, de forma alguma o Senhor vai lavar meus pés, porque lavar pés era coisa de escravo. Pedro falando para Jesus, você não vai lavar meu pé não, Senhor. Jesus falou, não Pedro, se eu não lavar o seu pé, você não tem parte comigo. E aí Pedro falou assim, então me dá um banho todo. Esse cara aqui está falando para você ser santo. Mais para frente no mesmo versículo, no mesmo capítulo, perdão, Jesus faz uma santa ceia, porque Jesus dá banho nos pés dos discípulos, e aí Jesus faz uma ceia, e quando Jesus faz a ceia, ele começa a falar assim, olha então, vai ter um pecador aqui no nosso meio, vai ter uma pessoa que vai me trair, e aí Pedro agora está tímido, porque deu mancada, né? E aí ele fala para João, está no versículo de número 22, e aí ele fala para João, João, pergunta para Jesus aí, quem é que vai trair? Vocês estão vendo, que uma hora ele está todo corajoso, outra hora ele está com vergonha, outra hora ele fala besteira, outra hora, vocês estão percebendo? Ele é o retrato de pessoas comuns. No versículo de número 36 do mesmo capítulo, Jesus fala para Pedro, aliás, Pedro fala para Jesus, Jesus, se todo mundo te abandonar, eu não vou te abandonar. Sabe aquele cara fortão? Todo mundo aqui pode te abandonar, eu não vou. E aí Jesus fala para ele, olha Pedro, avança para nós, no versículo 38, Jesus fala para ele, darás a tua vida por mim?
em verdade te digo que jamais cantará o galo antes que me negues 3 vezes. Jesus fala para Pedro: você vai me negar. Interessante, irmãos, que ele era um camarada que ele olhava para si e falava: eu não vou fazer isso. Quantos de nós já batemos no peito falando: eu não vou errar assim? Erramos. Por que é importante nós entendermos isso? Será que eu estou aqui para expor Pedro? Irmão, Pedro, lá no Getsemane, lá no jardim, Jesus estava orando, suando gotas de sangue. Está lá em Mateus 26, 20. Ele dorme. Se você vem no culto e dorme, você pode ter alguma raiz pedrina na sua vida. Talvez você que está dormindo no culto aí, talvez você já tenha uma raiz aí pedrina na sua vida. E Jesus estava lá orando, agonia, e Pedro dormindo. Aí você imagina, irmãos, isso é o fim da picada. Fala sério. Você chega para o seu amigo, para aquele que você espera que esteja contigo, você olha para ele, está dormindo. Esse é o Pedro. Pessoa inconstante. Uma hora fala coisa boa, outra hora está dormindo, uma hora fala coisa, né? A hora faz coisa certa, a hora faz coisa errada. Mas não é muito não, irmão. Pedro ainda tentou salvar Jesus com a sua espada. Lá em João 18, versículo 7 em diante, Pedro arranca uma faca e corta a orelha de um soldado romano que veio buscar Jesus. Eu não julgo Pedro não, viu, irmão? Eu não estou aqui denegrindo a imagem dele não. Eu queria que você pensasse. Os soldados vêm buscar Jesus. Judas Iscariotes dá um beijo no rosto de Jesus. E Pedro do lado. Esse impulso de pessoa toda. Ele não pensou 2 tempos, tirou a faca e cortou a orelha do soldado. Jesus pega a orelha do soldado. João, está lá em João 18, 7. Pega a orelha e cura o soldado. E fala: Pedro, guarda sua espada. Agora é a hora das trevas. Agora é a hora de eu ir para a cruz. Falei para você, filho. Pedro traiu Jesus. Pedro traiu Jesus, irmãos. Você imagina o que significa isso? João 14, 66. Pedro, ele simplesmente sai falando para todo mundo que ele não conhece Jesus. Até diante de uma escrava, ele disse: olha, por que diante de uma escrava? Entenda o que eu estou falando. Era uma pessoa que não iria lhe fazer mal nenhum. Entende? Porque uma coisa era diante de um soldado que estava batendo em Jesus, e aí ele pega, por causa do medo, ele diz: olha, eu não conheço Jesus. Mas não, Pedro nega Jesus diante de uma escrava, de uma pessoa que não tinha a menor chance de fazer nada contra ele. Ele nega Jesus. Você sabe o que é isso? Quantas vezes nós, para agradarmos os outros, acabamos negando Jesus? Negamos Jesus na forma com que nós falamos, negamos Jesus no que nós ouvimos, e acabamos aceitando e vamos relevando, para não desagradar os outros, opiniões dos outros, o medo, sabe, o politicamente correto vai trazendo sobre as pessoas o quê? Um engano. E Pedro foi assim. E por que eu estou mostrando tudo isso para você? Porque quando Pedro fala para você ser santo, antes ele teve que vencer o problema da inconstância. Quantos de vocês não se firmam na igreja porque acreditam que não são santos o suficiente? Não se firmam na igreja porque olham para si, e quando olham para si, veem que já negaram,
Veem que já falaram besteira. Quando olham para si, veem que brigou com o esposo, brigou com a esposa, já mentiu, já fez coisa feia lá que não se orgulha. Sabe que o seu lugar é do lado do Senhor. Sabe que o seu lugar é do lado do Senhor, tem a revelação correta, mas não consegue vir porque fala, os irmãos lá na igreja são santos, mas eu não sou santo, eu não vou conseguir andar com eles. Mas isso é uma mentira de Satanás. Você imagina, se você fosse Pedro, como você se sentiria? Irmãos, em João, capítulo de número 21, do versículo 15 para frente, Pedro recebe a visita de Jesus. Eu queria ler alguns versículos aí. Jesus confronta Pedro, mas o confronto de Jesus é em amor. Deixa eu contar para vocês a história, como funciona. Jesus já havia aparecido para os discípulos 3 vezes, mas Pedro, ele estava triste. Ele estava como aquela pessoa que diz assim, olha, Deus, Ele não vai me ouvir mais, eu já errei tanto, já fiz tanto. Irmãos, mesmo mediante a ressurreição, Pedro não estava animado para pregar o Evangelho. E quantos de nós às vezes sabemos, recebemos a missão, fomos chamados pelo Senhor, mas não estamos mais animados para pregar o Evangelho, não estamos mais animados para ter ministério. Tem muitos irmãos que dizem assim, olha, sabe, ministério é coisa dos novos convertidos. Alguém olha para um novo convertido e fala, eu também fui assim, hoje eu não sou mais assim. Eu quero dizer para você, meu querido e minha querida, o Senhor, Ele pode renovar o seu ministério, e quando Ele te santifica, o mesmo que te santifica, é fiel para te levar o poder para restaurar a sua vida e te usar como um instrumento de glória. Sabe, eu acho isso aqui poderoso, irmão. Porque Jesus, quando Ele chega na praia, os discípulos não reconhecem Jesus, eles estavam a cerca de 90 metros. Depois você lê o capítulo de João 21, estava a cerca de 90 metros. E aí o apóstolo João reconhece Jesus de longe e diz para Pedro, eles tinham pescado também, não tinham pego nada. E eu acho assim incrível, como que pescador pesca e não pega nada, né? Mas enfim, estavam lá pescando, não pegaram nada, de novo. É interessante, se você ler a passagem do Senhor, de João 21, volta um pouquinho para nós, Mateus, por favor. Volta mais, pode voltar. Pode voltar. Mais um pouquinho. Aí. Volta mais um. Estavam juntos Pedro, Tomé, Natanael e os 2 filhos de Zebedeu, então Tiago e João. Então uma boa parte dos discípulos estavam com Pedro. Mas vamos ver o que Pedro diz. E disse Simão Pedro, vou pescar. Irmãos, preste atenção, quem era que disse que ia pescar? Pedro. Pedro não disse, olha, vamos pescar. Pedro, ele estava tão triste que ele disse, eu vou pescar. Eu não quero ninguém comigo, eu não quero ninguém, sabe, do meu lado, eu estou cansado, eu vou pescar. Deixa eu falar uma coisa para você, talvez você esteja cansado. Você veio no culto hoje, mas você está cansado, você acorda cansado, cansado da sua vida, cansado e desiludido de um monte de coisa. Só que a solução não é
ir para longe do chamado, a solução não é ir para longe da vontade de Deus, a solução está na presença de Jesus, porque quando Jesus está presente, o milagre acontece. E aí Pedro está pescando, não pega nada. E se você ler o contexto, você vai ver que Jesus agora está na beira da praia, cerca de 90 metros, e Jesus diz assim: ei, pegaram alguma coisa aí hoje? E um deles grita: olha, nós não pegamos nada. E aí Jesus de longe grita: faz o seguinte, lança a rede do outro lado. Irmãos, se fosse eu, vou ser sincero, isso já ia me assustar, porque foi o mesmo milagre que aconteceu em Lucas 5. Mas Pedro está tão triste por ter decepcionado todo mundo. Irmãos, imagina que Pedro, ele se encontrou como aquele que pisou na bola e foi o motivo da crucificação de Jesus. Ele não era, mas com certeza o diabo falou assim: se você tivesse se levantado, Cristo não teria ido para a cruz, não teria morrido vergonhosamente como ele morreu. Vocês estão entendendo, irmãos? Pedro olhou para si e falou: olha, eu errei, e errei feio, ninguém vai me perdoar mais. Ele voltou a pescar. Deixa eu falar uma coisa para você. Ainda existe tempo para Deus te usar poderosamente no seu chamado. Ainda existe tempo para Deus mudar a sua história. E aí Jesus faz uma fogueira. O João diz assim: olha, é o Senhor. A Bíblia diz que Pedro coloca a capa e vai nadar. Irmãos, é outra coisa que é uma revelação. Para que colocar uma capa para nadar, irmão? Porque o judeu, ele tinha uma capa que ele vestia, que era uma capa que o protegia da sujeira. Era como se fosse um revestimento. E aí ele colocou aquela capa e foi na água nadando, porque ele viu, era o Senhor. Aí ele foi correndo. Quando ele chegou lá, a 90 metros, os outros discípulos vieram com um barquinho cheio, não é, de peixe. E aí quando eles estavam chegando, Pedro saiu, foi falar com Jesus. Jesus falou: vamos comer primeiro, tem peixe aí? Tem, então traz o peixe para cá. Irmãos, isso é tão bom. As passagens bíblicas são cheias de comida. Isso é confortante, né? Nosso Deus é um Deus que come, aleluia, né? Você pensa, irmão. Uma coisa eu tenho certeza: vai ter banquete no céu, aleluia. Pode dar glória a Deus, aleluia. E aí, Pedro, você imagina que Pedro foi falar com Jesus e ele falou: não, vamos comer. E tinha lá o pão e o peixe. Interessante, a Bíblia diz que tinha uma fogueira. Outro lugar que a Bíblia diz que tem a fogueira foi quando Jesus revela para Pedro que ele ia negar. Ele estava com uma fogueira. E agora também eles estavam com uma fogueira, como se tivesse remontado aquele ambiente para eles lembrarem daquilo. E aí Jesus chega, terminou de comer? Comeu aí? Tomou um cafezinho já? Sobremesa, comeu? Está todo mundo satisfeito? Tá. Pedrão, vamos ali que eu quero falar com você. Você já teve cultos que você teve que pedir perdão para alguém? Se a sua resposta é não, nós precisamos falar mais de arrependimento. Porque está errado. Já teve aquele momento que você teve que falar com a pessoa que você engoliu, chegou... Já passou por isso? Então, imagina Pedro agora falando com Jesus.
Irmão, se você vê a fala de Jesus, em momento nenhum Jesus diz para Pedro: poxa, que mancada, hein? Rapaz, estou decepcionado. Você me decepcionou. Em momento nenhum. Jesus não acusou Pedro. Irmãos, você vê que eu estou citando toda a vida de Pedro aqui, até antes da ressurreição. Mas Deus não precisa te acusar, para que você saiba que Ele tem um plano na sua vida. Ele só precisa te mostrar uma coisa. Jesus perguntou 3 vezes: você me ama? Você me ama? Do versículo 15 para frente, ele vai perguntando: você me ama? Olha, tem algumas controvérsias. Alguns falam do tipo de amor, que é, se é filos, se é ágapos. Enfim, eu não estou aqui para falar do tipo de amor, porque eu não acredito que Jesus estava falando com que tipo de amor você me ama. Jesus estava perguntando: olha, Pedrão, olha, meu querido, me fala uma coisa aqui, você me ama? Porque se você me ama, você vai fazer a minha vontade. E é assim, Pedro, às vezes você erra, às vezes você me trai, às vezes você faz algumas coisas porque você fica olhando para a sua vida. É assim mesmo. Mas hoje, Pedro, eu quero que você olhe para mim. Por quê, Pedro? Quando você entender que eu te amo, você vai receber a unção para cuidar da igreja do Senhor. A revelação do Novo Testamento é quando você entende que Ele te ama e que mesmo Ele sabendo da sua traição, da sua inconstância, dos seus pecados, Ele morre por você na cruz do Calvário. E que Ele te santifica. Por que que Ele te santifica? Porque quando Ele fala para Pedro lá em João 1,42, da primeira vez, olha, Pedro, Ele fala: Simão, olha, Simão, eu sei que tu és Pedro. Ele estava vendo no futuro. Quando Deus olha para você, Ele não vê essa carcaça que você vê, não. Ele vê o futuro. Ele vê o futuro. Porque quando você olha para você, você olha os seus pecados, você olha os seus defeitos, você olha as suas limitações, os seus vícios. Mas quando você aceita o chamado, Deus olha e Ele profetiza que você é uma pedra. E sobre a palavra do Senhor que está dentro de você, Ele edificará a igreja. É por isso que nós temos que se santificar. E eu quero encerrar com as palavras de Pedro. 1 Pedro 1,13, que foi o que nós lemos no início. Por isso vos digo, cingi os vosso entendimento, sede sóbrio e esperai inteiramente Quando você renova o seu entendimento, quando você busca a revelação e acredita na graça. O que é a graça, irmão? O que é a graça? É o que Deus fez por nós na cruz do Calvário. O que é a graça? É a santidade que foi liberada. Na cruz foi liberada a santidade de Deus. Na cruz Deus trocou a sua posição. Você era escravo do pecado, Ele tirou você do pecado e te chamou para ser filho. Na cruz do Calvário Ele começou uma obra. Aí você fala: pastor, mas quer dizer então que eu não tenho pecado? Não, eu quero dizer que você está habilitado para crescer na presença de Deus e para abandonar o pecado e gradativamente Deus amadurecer em você a imagem de Cristo Jesus. Por isso Ele fala: espera na graça. Pastor, eu não estou conseguindo, o que eu tenho que fazer? Espere na graça, continue crendo, continue como um filho obediente, porque aquele que vos chamou, Ele é fiel e justo para te fazer santo e irrepreensível até a volta dEle. Sede santo,
porque santo é aquele que vos chamou. Em outras palavras, sede santo, porque santo é aquele que vos chamou, e Ele está dentro de vós.